Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso encontro diário para falarmos sobre os personagens citados na Bíblia. Vamos hoje falar de mais um, então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor, vamos lá, vamos conosco falarmos sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Otniel. Otniel quer dizer Deus é poderoso. Uma outra tradução possível para o nome Otniel é Leão de Deus. Otniel é da tribo de Judá. Ele é filho de Kenaz. Se o amado lembra, Kenaz é, na verdade, pai de Caleb. Então, Kenaz é pai de Caleb. Portanto, isso significa que os dois são irmãos. Otniel, que é o primeiro juiz, e Caleb são irmãos da tribo de Judá. Caleb não conseguia conquistar uma determinada cidade e ele prometeu a mão da sua filha, Axa, para aquele que conseguisse conquistar a cidade de Kiriat Sefer. E foi exatamente, então, Otniel que conseguiu este feito. E, portanto, ele se casa com Axa, filha de Caleb. Portanto, ele está casado com a sua sobrinha. Ele morava na cidade que, imagina-se esta cidade aqui, que é a de Kiriat Sefer, também conhecida depois com o nome de Debir, porque foi a cidade que eles conquistaram, os irmãos. Bom, o que acontece na vida de Otniel é o seguinte: o contexto histórico daquela época era que, depois de conquistada a terra, depois de assentado o povo, dividido o povo na terra prometida, eles acabaram relaxando um pouquinho e eles não expulsaram todos os povos que existiam lá. E aí eles acabaram, na verdade, tomando alguns costumes que eram costumes idólatras do lugar. Isso fez com que eles servissem os Baalins. O que é Baalins, Eleni? Baalim é uma estátua do principal deus deles, que é Baal, que é o deus Sol, que é o principal deus do panteão de deuses deles. Então eles serviam esses Baalins. Esses Baalins, portanto, eram imagens, eram figuras pequenas deste deus. E eles faziam o culto a esses deuses. Mas eles também adoravam uma outra deusa chamada Astarote. Astarote era a deusa que depois veio a ser conhecida como a deusa Vênus. Era a deusa da sexualidade. Era a deusa da libertinagem, a deusa da libertação sexual. Esta deusa era cultuada principalmente nos bosques. E existiam aí uma série de rituais para fazer este culto a esta deusa. Principalmente a licenciosidade, principalmente a sexualidade, né, bem libertina, bem aberta. E isso fez com que, então, Deus também não desse proteção, uma vez que o povo largou dele, deixou dele, esqueceu dele e foi prestar culto a outros deuses. Então, o que acontece é que um rei de Cusã-Risataim, que era da Mesopotâmia, acaba não só assediando, mas também sujeitando o povo de Israel. E eles acabavam, inclusive, pagando tributos, enfim, estas coisas todas de escravidão, de sujeição. Foram 8 anos de servidão, quando, eventualmente, Deus, então, ouviu as preces de algumas pessoas que ainda estavam com o coração puro, né, e permitiu
que Otniel se levantasse. Então, o primeiro juiz é Otniel, irmão de Caleb. E ele, portanto, fez guerra a Cusã-Risataim, da Mesopotâmia, e venceu. E aí ele consegue 40 anos de descanso para o povo de Israel. Pecado, libertação. Essa vai ser a ordem das coisas entre os juízes. Amém, amados? Bons estudos.